Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje, como prometido, trazendo aí para vocês aí aquela resposta à pergunta: valeu a pena sair do Ryzen 5 3600 para o Ryzen 5 5600G? Compensou o investimento? É o que a gente vai responder aí nesse vídeo de hoje. Então, se gostar do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like. Também vai estar o nosso grupo de promoções lá do Telegram, então não deixe de se inscrever lá para você não ficar de fora de todas as ofertas que estão rolando no mercado aí diariamente, beleza? Bom, falando um pouquinho então, tô aqui com o Ryzen i600G, né? Fiz o upgrade, como eu falei no último vídeo aí, saí do Ryzen 5 3600 para ele. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do comparativo que eu tive, tá? Da experiência que eu tive com o 3600 e agora com o 5600G e ver se talvez para você aí vai te ajudar a tomar a decisão, né? Se vale a pena você fazer o upgrade no seu caso ou não, beleza? Então bora lá. Beleza aí pessoal, agora estou aqui no aplicativo, ele infelizmente é só para Android, então estou utilizando aqui na tela para ficar mais fácil a visualização para vocês, tá? Se tiverem interesse, o nome dele é o CPU L, então você pode baixar lá na Play Store, é bem legal para você fazer um comparativo dos processadores. E pegando aqui, né, Ryzen 5 3600 e 5600G lado a lado, né? 3600 lançado em 2019, né, 5600G lançado em 2021. Preços respectivos: $199 o 3600 e 259 o 5600G, né? Processo em 7 nanômetros da TSMC. E aqui já existem algumas pequenas diferenças, né? Mas são processadores de 65 watts. O 3600 era em duas matrizes, então seriam dois chips, né? No mesmo encapsulamento, como eles chamam, né? Seriam dois blocos divididos. E no caso do 5600G é um processador único, então não é duas matrizes, tá? Socket M4, microarquitetura Zen 2 para o 3600 e Zen 3 para o 5600G. Agora falando um pouquinho aqui, né? 6 núcleos, 12 threads para cada lado, né? Muda um pouquinho a frequência, né? O 3600 começa em 3.6, o 5600G em 3.9, então ele já tem um clock base mais alto, além do boost de 4.2 para o 3600 e 4.4 para o 5600G. Os demais aqui, Cache L1, Cache L2, são a mesma coisa. O Cache L3, que existe uma redução, né? O 3600 tem 32 MB e o 5600G tem 16. Isso se deve, né, à adesão do chip gráfico, então foi necessário reduzir, né, a quantidade de memória interna do processador para que pudesse colocar um chip gráfico, então foi feita essa redução. E isso implica-se, eu vou explicar para vocês mais para frente o que isso implica em desempenho. Né? Questões de multiplicador, que tem todos os dados muito bem explicados nesse aplicativo, então é bem bacana para você fazer com o comparativo de processadores Intel, AMD, diversos modelos, diversas gerações. Ele tem todo o arsenal de processadores aqui nesse aplicativo, então é bem bacana. Os demais aqui, né, tecnologias de instruções são as mesmas, né? Suporte a memória largura aí de 3200 MHz, então também a largura de banda de memória 51,2 GB para ambos, dois canais de memória, suporte máximo a 128. O 3600 suporta memórias ECC, né? O que seriam as memórias ECC? São aquelas memórias que o pessoal geralmente às vezes compra no AliExpress, são memórias oriundas de servidores, tá? Então essas memórias, elas geralmente funcionam para plataformas Xeon, mas existem alguns processadores da linha Ryzen, como o 3600, que suporta. O 5600G não suporta. Em questões aqui de gráfico, né, o 3600 não tem gráfico integrado, mas no caso do 5600G ele tem, né, a Vega, então aqui tem toda a especificação dela. Os suportes aqui, né, PCI Express para o 3600 é 4.0 e para o 5600G é 3.0, mesmo número de linhas PCI Express para cada um deles, né. No caso aí o 3600, né, como não tem gráfico integrado, a tendência é que sobrem mais linhas, mas no caso do 5600G ele também tem o número de linhas de 24, né? Possibilita que você utilize aí tranquilamente um x16 ou 2x8 com o gráfico integrado.
Aqui, infelizmente, não tem as informações do 5600G no Cinebench, né? R20 e R15, não tem essas informações. Essa aqui só para dar uma leve referência para a gente. Temperatura máxima de 90. Beleza, pessoal, então foram essas as especificações dos dois processadores. Colocando aqui mais dados técnicos para vocês para ver um comparativo entre eles, né? Mas a real é o seguinte, e na prática, o que isso muda, né? A percepção de um usuário convencional, se você só utiliza para navegar na internet, os jogos mais leves, você não vai sentir uma diferença em fazer o upgrade, né? No caso, o 5600G é um processador mais novo, vale realmente o desempenho a mais que ele entrega, porém isso para algumas situações. Se a gente fizer um comparativo entre eles, né, se nós fizermos um comparativo entre os dois apenas processadores, existe uma diferença sim. O 5600G entrega mais performance, mesmo tendo um cache L3 reduzido, né? A gente sabe que o cache L3 para os Ryzen faz bastante diferença na estabilidade nos jogos, então se você procura frames, né, o 5600G tem uma tendência a não conseguir segurar esses frames tão bem quanto um 5600X, por exemplo, que é um processador que tem o cache maior, né, que utiliza a mesma tecnologia da linha 5000, porém tem um cache L3 maior, um clock um pouco maior também. Mas comparando o 3600 para o 5600G como processador, sim, existe uma diferença que talvez para vocês que busca um processador, se você tem uma placa de vídeo, seja de entrada, seja uma placa intermediária, seja uma placa high-end. Se você tem uma placa, não vale a pena você sair do 3600 para o 5600G, porque esse processador foi pensado, né, exclusivamente para aquela galera que busca um gráfico integrado, mas que não tinha à disposição um processador bom o suficiente para comportar upgrades, né? Muita gente tinha um Ryzen 3, né, um Ryzen 5 lá de geração antiga, era um processador mais limitado e agora consegue ter uma grande opção optando aí pela linha 5000 e também alguns processadores da linha 4000, né, que vieram exclusivamente com gráfico integrado. No meu caso, por que eu optei por esse cara aqui, né? O 3600 é um bom processador, mas ele dependia exclusivamente de eu ter uma placa de vídeo. Hoje a minha necessidade aqui é de um usuário mais convencional, trabalho, né? Não estou fazendo jogos. Para mim fazer testes de jogos para o canal, eu vou precisar de uma placa de vídeo parruda. E o 3600 para dia a dia acaba sendo bem inútil. Eu tenho a necessidade de ter qualquer placa de vídeo para poder ligar o computador. Então o 5600G veio muito bem a calhar esse processador aqui, porque ele tem o gráfico integrado, a Vega consegue entregar uma boa performance. Vou trazer vídeos mostrando o desempenho dela em alguns jogos que eu tenho aqui no meu PC, realmente é bem interessante o desempenho dela, mas para você que visa montar uma máquina esperando uma melhora nos preços, ou até mesmo vai utilizar uma máquina parruda para o dia a dia pensando em processador, o 3600 é um bom desempenho, né? Mas o 5600G ele atende melhor ao público que não depende de uma placa de vídeo, né? Eu diria hoje, fazendo um comparativo aqui, vou mostrar para vocês como está o preço deles no mercado e explicando também por que eu fiz o up. Pessoal, então agora aqui estamos na tela, né? O Ryzen 5 600G está custando R$ 1.549 e o 3600 R$ 1.349. Então a gente tem aí uma diferença aí na faixa aí dos 250 reais que você coloca na balança. Vale a pena fazer o investimento? Se você sai do zero, né, não tem nenhum processador e você quer mirar num gráfico, ou até mesmo não vê a necessidade de ter um gráfico integrado, você se pergunta, será que vale a pena eu investir R$200 a mais para ter um processador que já tenha gráfico, né? Eu diria que entre os dois, hoje, vale a pena sim você subir um pouquinho o orçamento e pegar o 5600G, mesmo que você vá ter uma placa de vídeo, porque o G ele consegue entregar um pouquinho mais de performance e tem o gráfico, né? Se caso você ficar sem placa de vídeo, né, ou você está pensando em montar o setup para depois pegar uma placa de vídeo, acaba sendo bem interessante você ter um processador com gráfico integrado. No meu caso, realmente foi essa conta que eu fiz, não, o 3600 estava valendo interessante e optei por me desfazer do meu, estava tirando
estava tirando a RX 570 do meu PC, afinal já não estava mais utilizando ele para jogos, fazia sentido ter essa placa de vídeo agora, e busquei um processador bom com gráfico integrado, que vai me dar margem para colocar uma placa de vídeo para frente, e o 5600G veio realmente cair com uma luva nesse. Hoje a minha recomendação é, se você está montando um PC do zero e você quer ter um gráfico integrado, o 5600G vale a pena sim. Embora não seja uma grande diferença para o 3600, eu diria que vale a pena pelas questões de que ele é mais estável, esquenta menos, tem gráfico integrado também, além de que ele, não acredito, eu não testei com relação a overclock nesse processador, até não vejo necessidade em você fazer overclock no processador desse, até a única necessidade que eu vejo de você ter uma placa que suporta overclock é para você poder fazer o over no gráfico integrado, então até mesmo a B450 de construção simples vai casar bem com ele, porque o gráfico integrado não exige muito do VRM, como se fosse fazer um overclock de processador, tá? Então é bem interessante você também ter isso em mente. Pode combinar com uma placa mais simples, e ele tem essa vantagem, né, de esquentar menos, tem gráfico integrado, além de que entrega mais performance, não é uma diferença tão gigante, mas ele entrega uma performance superior ao 3600 sim, afinal foi um processador bastante otimizado pela AMD, beleza? Beleza, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje aí, falando um pouquinho aí sobre o Ryzen 5600G, vai ter vídeos dele aqui no canal, tá? Também você pode deixar aí nos seus comentários aí o que teste que você quer que eu faça com esse processador aqui, que eu vou estar correndo atrás para mostrar para você, beleza? É um processador muito bacana, muito interessante pelo preço dele, tá valendo a pena aí se você está montando um PC do zero aí, começar com um bom processador já com gráfico integrado e ficar ligado nas promoções aqui do Telegram para você poder estar garantindo a sua placa de vídeo no melhor preço, beleza? Então aí, gostou do vídeo? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, o grupo do Telegram vai estar aqui na descrição, beleza? Então um abração aí para todo mundo e até o próximo vídeo, valeu!